A paz do Senhor, irmãos. Quero ler um texto de Mateus capítulo 14, a partir do verso de número 14. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem para si comida. Jesus, porém, lhe disse: não é mister que vão, dai-lhe vós de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele, Jesus, disse: trazei-nos aqui. Tendo mandado que a multidão assentasse sobre a erva, tomou 5 pães e 2 peixes. E, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-lhe aos discípulos, e os discípulos à multidão. Comeram todos e saciaram, e levantaram dos pedaços que sobejavam 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além de mulheres e crianças, até o versículo 21. Meus irmãos, a narrativa de Mateus nos traz um fato muito conhecido que me deixa algumas lições que eu desejo compartilhar com os irmãos. Jesus está sendo seguido, como sempre, de muitas pessoas. Aonde Jesus estava era cercado de uma grande multidão em busca de milagres ou espectadores para ver os ensinos de Jesus. Uma certa ocasião, alguns que o buscaram, a Bíblia vai dizer que uma grande multidão seguia por causa dos milagres. Jesus, ele sentiu no seu coração uma íntima compaixão por aquelas vidas que estavam ali, uma grande multidão que o seguia, a ponto dos discípulos se preocuparem e darem uma orientação ao mestre, para que o mestre despedisse aquelas pessoas, para que elas pudessem comprar comida. Mas Jesus disse que não era correto despedi-las, que antes os discípulos deviam dar a eles de comer à multidão. Aqui eu aprendo uma lição importante. Todos aqueles que seguem a Jesus, todos aqueles que estão dispostos a se esforçar para seguir a Cristo, jamais voltarão para suas casas ou serão despedidos sem uma devida recompensa. Jesus tem sempre pão e peixe, Jesus tem uma palavra, Jesus tem consolo para todos aqueles que se dispõem a buscá-los. O texto revela a impossibilidade dos discípulos. Os homens são assim, são limitados. Quando nós focamos nos homens, nós perdemos o alvo que é Cristo. Precisamos entender que aquele que é poderoso para suprir as nossas necessidades é o próprio Senhor Jesus. O homem é limitado, mas Jesus é ilimitado. Você que me ouve nessa noite, você que me ouve nessa oportunidade, saiba disso. Jesus, ele é poderoso para atender qualquer das necessidades humanas. Tenham sempre a sua expectativa nele. Quando os discípulos vão interpelar Jesus e vão dizer: Senhor, nós não temos aqui senão alguns pães e alguns peixes, o versículo 18 traz uma declaração muito interessante de Jesus. Jesus vai dizer: e disse-lhe, trazei-me aqui. Quando nós estudamos esta expressão próxima dos originais, Jesus estava dizendo: coloque em minhas mãos. Reflita comigo, na mão dos discípulos eram alguns pães e alguns peixes, diante de uma multidão. Jesus solicita que os discípulos transfiram a ele aqueles pães e peixes, mesmo sendo poucos. A Bíblia diz que Jesus toma nas mãos, Jesus dá graça, e ele manda que a grande multidão se assente. E aqui mais uma lição: enquanto algumas coisas estiverem restritas às nossas mãos, vão continuar da mesma forma. Se nós queremos vivenciar milagres, nós temos que transferir tudo para as mãos de Jesus. Talvez você que esteja me ouvindo não conhece a Jesus, não entregou a sua vida ainda para o Senhor. Eu sou experiência, eu sou a prova viva disso. Talvez se eu ainda estivesse no mundo, só Deus pode dizer aonde eu estaria. A minha vida, que para muita gente era insignificante, um dia eu entreguei a minha vida a Jesus. Ele transformou toda a minha história, e pela sua bondade a minha vida também tem alcançado outras vidas para a glória do Senhor. Mesmo que seja pouco, aquilo que você tem, a sua fé, a sua força, a sua esperança, entregue tudo nas mãos de Jesus. Se continuar nas suas mãos, continuará sendo pouco, mas nas mãos de Jesus será instrumento de milagres.
Jesus dá uma ordem à multidão, aos discípulos, para que eles devessem sentar-se e aguardar. O fato daquela multidão estar sentada é uma demonstração de fé. Jesus manda sentar, acalmar e se posicionarem para o milagre. Quando Jesus dá uma ordem para nós, exatamente isso que nós temos que fazer. Temos que acreditar e nos colocar na posição de espera, porque quando Jesus fala, o milagre é certo, irmão, vai acontecer. E ele deu uma ordem à multidão, e a Bíblia diz que o milagre foi sobrenatural. Aqueles poucos pães e peixes alimentaram milhares de pessoas. Por quê? Porque o instrumento do milagre chegou nas mãos de Jesus. Os discípulos e a multidão foram obedientes em sentar e a esperar o milagre. É isso que nós precisamos fazer: entregar as nossas vidas a Jesus e aguardar dele que o milagre certamente virá. Amém? Deus abençoe os irmãos.